Bom, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, trazendo mais uma análise de prospecto do próximo draft da NBA, né? Depois de falarmos sobre AJ Dibanta e sobre Darren Peterson, dois dos principais nomes dessa próxima classe, vamos falar sobre o que é, na opinião de muitos, o terceiro melhor nome da classe, o terceiro melhor prospecto dessa próxima classe de draft, que é o Cameron Boozer, ou para os íntimos, Cam Boozer. Se por acaso o nome dele parecer familiar para você, é porque você provavelmente se lembra do pai dele, o Carlos Boozer. O Carlos Boozer teve uma boa carreira na NBA, né? Jogou na liga por 13 temporadas, teve algumas passagens bem marcantes ali no Chicago Bulls, no Cavaliers, no próprio Utah Jazz, né? Ele também jogou por um tempo. Ele chegou a ser 2 vezes All-Star, foi ao NBA, foi um bom jogador, cara. Carlos Boozer foi um bom jogador e o Cameron Boozer é filho do Carlos Boozer, né? E aí é foda, né? Porque um dos sinais de que você tá ficando velho, no caso você fã de NBA, é quando você vê os filhos dos jogadores que você acompanhou chegando na liga, né? Temporada passada a gente teve o Dylan Harper, antes a gente teve o Bronny, né? O Bronny, filho do LeBron, e o Dylan Harper, filho do Ron Harper. E pra essa próxima temporada teremos o Cameron Boozer, filho do Carlos Boozer, cara. Então, tempo tá passando, hein? Tempo tá passando, gente. Tô ficando velho. Mas enfim, Cameron Boozer é filho do Carlos Boozer e ele será, né, jogador da NBA nessa próxima temporada. Alguns mocks colocam ele como uma possível pick 3, outros colocam ele até como uma possível pick 1. Né? Inclusive, os rumores do momento são de que caso o Pacers fique com a primeira escolha geral, o Cameron Boozer tem boas chances de ser o escolhido do Pacers, né? Então, estamos falando de um cara que tem sim chance de ser a pick 1 desse próximo draft, mesmo, na minha opinião e na opinião de outros analistas, não sendo o melhor prospecto, né? Eu já falei algumas vezes e reforço, pra mim o melhor prospecto é o Darren Peterson. Se eu tivesse a pick 1, eu iria de Darren Peterson sem pensar 2 vezes. O que não quer dizer que o AJ Dibanta e que o Cameron Boozer não sejam bons prospectos, são excelentes. Eu só acho o Darren Peterson melhor. Mas o Cameron Boozer é um bom prospecto, né? Um power forward, né? Eu pelo menos enxergo ele como power forward. Tem gente que enxerga ele como center. Eu acho que pela altura e pelas características dele, ele vai ser power forward na NBA. Eu acho difícil um jogador de 2'6" atuar como center. Então eu acho que ele vai ser um power forward. E eu acredito que ele tem tudo pra ser um bom power forward, né? Ele tem um bom físico, né? 113 quilos. É um moleque muito bem desenvolvido na parte muscular, né? É forte e tal. Ele é meio parrudão, né? No bom sentido, né? Parrudo de gordo, né? Parrudo gordo sou eu, né? Ele é um parrudo bom, um parrudo forte, um corpo pronto pra liga e tecnicamente ele tem características muito boas que me fazem enxergar nele um potencial de ter uma carreira bem longa na liga, assim como o pai dele teve. Mas enfim, vamos aqui nos aprofundar, né, no prospecto Cameron Boozer. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo e comenta aí qual o próximo prospecto que você quer que eu analise aqui no canal. Comenta aí que o nome mais comentado será o próximo a ser escaltado, a ser analisado, a ser destrinchado aqui no canal. Comenta. Bom, vamos lá, pessoal. O Cameron Boozer, né, como eu já falei, é um jogador de 2'6", né, 113 quilos. Não há uma medição oficial da sua envergadura, mas alguns portais apontam para uma envergadura que gira em torno dos 2'13", então é uma boa envergadura, né? É um menino que nessa temporada em Duke teve números fantásticos, né? 22,5 pontos, 10,2 rebotes, 4,1 assistências, com 1,4 roubos de bola por jogo, né? Números bem bons, né? Teve uma temporada bem prolífica lá em Duke, que é um dos maiores celeiros de talento que a NBA já viu, né? Só pegando dos últimos nomes que vieram de Duke: Paulo Banchero, Jason Tatum, Kyrie Irving, Zion Williamson, RJ Barrett. É um verdadeiro celeiro, cara. É o famoso selo Duke de qualidade, né? Se veio de Duke, é bom. Pô, Cooper Flag, né? Quase que esqueci do Cooper Flag, Coke Nippel, né? Os dois principais candidatos a Rook of the Year vieram de lá, né? Então, assim,
é um celeiro de talento e o Cameron Boozer é mais um dos jogadores que chegam com o selo Duke de qualidade. É um menino que tem muitos pontos fortes, né? Começando aqui com as coisas boas do Cameron Boozer. Primeira coisa nele que mais me chama a atenção de forma positiva é a forma como ele é competitivo, sabe? O Cameron Boozer, ele é o famoso tough guy. É um cara que joga duro, é um cara que joga físico, ele gosta de jogar físico, de trombar, usar o corpo. Ele gosta disso, cara. Ele gosta de jogar físico, gosta do contato. É muito bom ali próximo da cesta, tem um bom trabalho de costas pra cesta. Ele é bom, ele é muito bom nisso, briga por rebote como um maluco. Eu adoro isso nele, é um cara que é um... Você vê que ele tem um DNA vencedor, mano. Ele tem um DNA vencedor, isso eu valorizo muito no jogador. Não é um cara molão, não é um cara que se escora no talento com a bola, não. Ele joga duro, irmão. Se é pra fazer o trabalho sujo, ele faz... Vai bem nos bloqueios, fora da bola, faz bem screen. O moleque, ele é competitivo, mano. Competitivo demais, gosto muito disso nele. Só que com a bola na mão, ele também tem talento. Não é que ele é só um troglodita. Não, ele tem talento com a bola, tem um toque bem refinado próximo à cesta, tem um arsenal de finalizações muito, muito bom, né? Floater, né? Finaliza bem com as duas mãos, tem um ganchinho... Então ele tem ali uma bag de finalizações próximo à cesta muito bom. E, né, afastado, né, longe da cesta, ele também vai bem. Tem um bom arremesso, apesar da mecânica dele não ser das mais bonitas. Ele tem um arremesso bem eficiente, né, pegando aqui os números da última temporada. Ele chutou pra... Aqui, ó. Chutou pra 56% no geral e 39% pra 3, né. Então ele tem um arremesso eficiente. No catch and shoot, ele vai muito bem. Né, pegando aqui os números dele no catch and shoot para 3. Aqui, ó, em catch and shoot ele teve 41% de aproveitamento, cara. Um aproveitamento muito alto. Próximo à cesta, o aproveitamento dele é fantástico, né? Ele converteu 60% das bandejas que ele tentou, 95% das enterradas. Inclusive foram 38 enterradas em 38 jogos. É um menino que... Cara, sim, ele é muito bom. Ele é muito bom, pontua muito bem, versátil na pontuação, né? Como eu já falei, tem uma bag de finalizações muito boa, arremessa na longa distância, tem ali um mid-rangezinho. Vai bem também como pick and roll, né? Teve um aproveitamento de 53% nos arremessos saindo do pick and roll, né? Atuando como pivô no pick and roll. E 42% atuando como ball handler no pick and roll. Então ele tem... essa capacidade de ser o manipulador da bola no pick and roll e finalizar bem as jogadas saindo do bloqueio. E no mano a mano ele vai bem também, cara. 51% de aproveitamento em arremessos em situações de 1 contra 1. Então a gente tá falando, cara, de um jogador competitivo que joga duro e que tem ali um arsenal de arremesso, de finalizações, um arsenal de scoring muito bom, né? Então é um jogador realmente com ótimas valências. É um bom passador também, eu gosto do Cameron Boozer armando o jogo. Ele é um cara de 4,1 assistências nessa última temporada, com 2,5 turnovers, uma proporção bem ok para um power forward. É um cara que ele não é um Jokic passando a bola, não, mas ele é bom, ele é bem bom, faz boas leituras, é um cara muito comunicativo em quadra, né, então ele tem essa capacidade de organizar o ataque, né? Sendo bem vocal, né? Chamando bem as jogadas e executando bem as jogadas, né? Então, é um jogador muito inteligente e que, juntamente, né, com a capacidade dele de jogar duro, torna ele um competidor, um jogador muito valioso para você ter no time. Só que, obviamente, ele não é perfeito, né? O Cameron Boozer, ele tem alguns pontos que me preocupam. O principal deles é a falta de atleticismo. Ele não é um cara atlético, apesar dele ter um físico muito bom, ser um cara forte e ser esse cara, né, que joga físico e tal. Falta verticalidade, né? Ele não é atlético, tanto que por isso que eu acho difícil ele ser pivô na NBA. Sem ter um atleticismo acima da média, eu duvido muito que ele vai conseguir se criar como pivô. Como power forward, eu acho mais possível. Eu acho bem mais possível. Marcando jogadores menores, eu acho que ele vai bem. É um cara que vai bem nas trocas de marcação também. Então, a falta de atleticismo dele vai fazer com que dificilmente ele atue como pivô. Por falar em defesa, eu gosto dele defendendo. Ele tem muita vontade, só que pela falta de atleticismo, pode ser que ele seja alvo
de pivôs em situações de mismatch, né? Então ele pode sofrer com isso. É um cara que não tem uma grande proteção de aro, teve apenas 0,6 tocos por jogo temporada passada, o que é um número baixo para um jogador de garrafão. Então ele não é um grande rim protector, mas é igual eu falei, ele é um competidor. Ele não vai ceder pontos por ser um defensor ruim ou por ser um defensor sem vontade. Não, ele vai ceder pontos por limitações físicas, por falta de atleticismo e tal. Mas ele vai dar a vida. Isso eu garanto. Ele vai dar a vida em toda a posse defensiva. Mas pode ser que, pelas questões de não ter um vertical tão bom e tudo, ele acabe, né, sendo alvo de alguns mismatches. Mas também não acho que chega a ser algo tão preocupante. É só um ponto é um ponto negativo. É um ponto negativo que, infelizmente, não vai dar pra ele melhorar, né? Porque não dá pra você fazer um jogador ficar mais atlético. O atleticismo não se ensina. Então, meio que o Ken Boozer vai ter que se adaptar a isso na NBA. E o time que draftar ele vai ter que saber que, ó, esse não é o cara que você vai querer proteger no seu garrafão sozinho. Ele vai ter que jogar com outro big. Você pegou o Ken Boozer, você tem que botar um big do lado dele. Você tem que botar um pivô maior, mais forte ao lado dele. Porque aí sim ele vai funcionar. Porque marcando power forwards, marcando até small forwards, o Ken Boozer se vira bem. Agora, se ele cair no matchup com o Joel Embiid da vida, com o Jokic da vida, com o Embi da vida, ele vai sofrer, né? Então, isso é algo a ficar de olho. Só que assim, cara, no geral, eu acho o Cameron Boozer um prospecto bem seguro, assim, sabe? Ele é uma escolha muito... É muito fácil você escolher o Cameron Boozer. Você olha pro Darren Peterson, por exemplo, e você vê um cara mais talentoso, com um teto maior, só que tem aquela dúvida da questão física do Darren Peterson. Pô, será que ele vai ser um injury prone? Será que ele vai ser um cara que se machuca muito na NBA? Porque no college ele se machucou muito, né? Você olha pro Dibanza, você tem ali algumas questões com a defesa dele e tal. Pô, será que... O Cameron Boozer, a única questão dele é a parte atlética. Tirando isso, ele é muito seguro, cara. É um cara que eu vejo sendo um jogador no seu auge. Eu vejo ele sendo um cara de 20-10, assim, com muita tranquilidade. 20-10, 19-10. Eu vejo ele sendo esse cara de 19-10. A minha comparação com ele é com o Kevin Love, que tem características técnicas e até físicas muito parecidas com o Ken Boozer. E eu vejo o Ken Boozer podendo ter uma carreira bem parecida com a do Kevin Love. Né? Um bom reboteiro, um cara de boa produção, um cara capaz de espaçar bem a quadra, um cara versátil. Então, eu acho que o Cameron Boozer, talvez ele seja o prospecto realmente mais seguro dessa classe. Né? Pode ser que ele dê errado? Pode, assim como qualquer outro prospecto tem chance de dar errado. Mas ele é uma escolha segura. Eu não escolheria ele na 1, porque, na minha visão, pick top 2, assim, você tem que pegar o maior teto possível. Eu acho. Mas se eu tivesse uma pick 3 e Dibanza e Peterson já tivessem saído, eu iria no Ken Boozer com muita tranquilidade. Porque é um cara que eu sei que vai performar. Que vai ser um cara competitivo, que vai resolver meu problema, que vai ajudar meu time. Não sei se ele tem potencial de ser estrela. Eu não vejo ele sendo uma estrela. Mas eu vejo ele sendo um jogador muito útil, um titular sólido por muitos e muitos anos na liga, assim como foi o pai dele, né? Outra comparação que eu tenho pro Cameron Boozer é o Paul Millsap, né? O Kevin Love é a que mais me agrada em termos de se parecer mesmo, mas o Paul Millsap ele tem um arquétipo parecido, né? Na verdade, o Cameron Boozer tem um arquétipo parecido com o Paul Millsap, né? Um big que não é tão alto, mas que é muito físico, forte, que espaça. Então, minhas comparações são essas. Kevin Love e Paul Millsap. Dois caras que foram titulares por muito tempo, jogadores sólidos, jogadores que todo time queria ter. Eu acho que o Cameron Boozer ele vai seguir mais ou menos essa... Bom, meus amigos, essa é a minha visão sobre o menino Ken Boozer. Eu realmente acho que ele tem tudo pra ser um titular de longa vida na NBA. E você, concorda? Gosta dele? Acha que ele vai dar certo? Gostaria de ter no seu time? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. E é isso. Nos vemos mais tarde com mais vídeos. Obrigado a todos pela audiência. Grande beijo.